Bom dia, sexto ano. Hoje daremos continuidade ao conteúdo que iniciamos a aula passada, que é Roma Antiga. Só recapitulando o que nós estudamos a aula passada. Nós vimos que Roma Antiga, juntamente com a Grécia Antiga, elas formam o que a gente chama de civilização clássica, que são duas civilizações que deixaram várias contribuições para as sociedades ocidentais. Quais foram as principais contribuições de Roma? Foram o direito, que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas leis romanas, e a língua latina, o latim, que deu origem a várias outras línguas, inclusive o português, falado aqui no Brasil. Lembrando que Roma está localizada na Península Itálica, que é aquela península localizada ao sul da Europa, que tem o formato de uma bota, e que Roma surgiu às margens do rio Tibre. Nós também vimos sobre os povos fundadores de Roma, Roma foi fundada por três povos, etruscos, itálicos e gregos, e cada um deixou a sua contribuição para aquela civilização, e que, de acordo com a lenda, Roma teria sido fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Nós vimos também que a história política de Roma está dividida em 3 períodos. Primeiro, a monarquia, que tinha um rei no poder, que foi o período de domínio dos etruscos, e foram 7 reis. Depois veio a república. A palavra república vem de res pública e significa coisa pública. Na república também é uma das contribuições de Roma para a nossa civilização. Inclusive no Brasil, nossa forma de governo é uma república, embora ela seja bem diferente da república romana, e por fim o império, que depois nós estudaremos melhor. Hoje nós vamos estudar algumas características do período da monarquia, iniciando pela sociedade, a sociedade romana no período da monarquia. É importante prestar bem atenção como a sociedade estava dividida, quais os grupos que compunham a sociedade romana, para nós entendermos melhor o conteúdo que a gente vai ver daqui para frente. Então, destacamos que a sociedade romana estava dividida em 4 grupos sociais. No topo da pirâmide, a gente tinha os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios formavam o grupo mais rico, certo? Eles estavam no topo da pirâmide sociais e eram os únicos a possuir direitos políticos. Então prestem atenção, durante a monarquia os únicos que possuíam direito político eram os patrícios, certo? E quem eram eles? Eles eram os grandes proprietários rurais, ou seja, eram os donos de grandes terras, As maiores terras pertenciam aos patrícios, Eles eram os grandes proprietários de terras ou grandes latifundiários. Abaixo dos patrícios nós tínhamos os plebeus. Prestem muita atenção. Os plebeus, eles formavam a maioria da sociedade romana. Eles compunham a maior parte da sociedade romana. Porém, eles não tinham direitos políticos. E já a gente vai ver que eles vão lutar, estabelecer uma luta por seus direitos políticos. Vão estabelecer uma luta com os patrícios. E de que é que os plebeus viviam? Os plebeus viviam tanto no espaço rural, eram pequenos proprietários de terras, pequenos agricultores, como também viviam no espaço urbano, nas cidades, viviam do artesanato, do comércio, Na geral não eram pessoas ricas, eram pessoas pobres que muitas vezes podiam se endividar, se endividavam, e caso não tivessem condições de pagar suas dívidas, eles se transformavam em escravos, que era a pior condição social existente, Aliás, em qualquer sociedade ou civilização que tivesse a forma de escravidão, ser escravo sempre era a pior forma, a pior condição humana, Então, abaixo dos plebeus tinham os clientes não eram escravos, mas também não eram completamente livres, porque eram pessoas dependentes dos patrícios, Eles viviam na propriedade dos patrícios, prestavam vários serviços aos patrícios e, em troca, recebiam proteção e poderiam viver na sociedade, nas propriedades dos patrícios. E abaixo dos clientes tem os escravos, que, como eu disse, os escravos era o grupo social menos favorecido, tanto em Roma como em qualquer sociedade. Só que durante a monarquia o número de escravos era bem pequeno. E como é que a pessoa se tornava escravo?
por meio de dívida, né, como é o caso dos plebeus que se endividavam e não conseguiam pagar, como também por meio de guerra, pessoas que eram capturadas na terra. Só que durante a monarquia o número de escravos não era tão grande, certo?